porque agora eu estou na linha com o meu querido irmão Giovanni Cardoso, né, direto de Garanhuns. O senhor trouxe ontem, irmão Giovanni, um assunto importante que deixou muita gente curioso, né? Qual o motivo realmente que o senhor assevera, o senhor afirma que não se deve realmente contribuir na Igreja Evangélica Assembleia de Deus enquanto o presidente for Ailton José Alves? Eu queria que o senhor esclarecesse por que o senhor pensa dessa forma. Irmão Célio, é bom destacar que não é um pensamento apenas nosso. Nós apenas damos voz a sentimentos, inclusive de muitos pastores sérios da nossa igreja, que não estão mais suportando essa situação. Porém, eu até tenho dito a alguns deles, né? Em off eu tenho dito, pastor, a culpa de tudo isso é do senhor, é dos senhores que deixaram a coisa ir avançando. Então há uma campanha muito grande no estado de Pernambuco, não dizendo às pessoas que não é para contribuir na obra de Deus, não é de maneira nenhuma. As pessoas devem contribuir, uma forma de contribuir é ajudando os necessitados. E a gente tem colocado essa campanha aí com um reforço muito grande de muitos irmãos e irmãs do estado de Pernambuco, de que não contribua nem em dinheiro e nem em donativos para a cesta básica, por exemplo. Houve há mais ou menos uns 2 meses a arrecadação de toneladas de donativos na região metropolitana do Recife, e depois eles estavam vendendo as cestas básicas a R$ 40 em plena pandemia, né? Absurdo. Isso aí, né? Está provado, exatamente, absurdo, isso está provado, né? Está evidente. Então, a campanha é a seguinte: não contribua na Assembleia de Deus Pernambuco enquanto o presidente for o senhor Ailton José Alves. Veja, esse tempo todo de pandemia, nós nunca ouvimos o presidente, nem o seu filho, nem esses pastores que recebem salários altíssimos, acima de 40 mil reais. Eles viram o presidente a quase R$ 200 mil, com as benesses e tudo mais. Eles virem a público dizer, olha, eu estou doando a metade do meu salário para socorrer os necessitados. Eu estou doando 20%. Pelo contrário, eles procuram tirar mais. Então, existe essa campanha. Os irmãos não estarão transgredindo a palavra de Deus, pelo contrário, não é? Estarão redirecionando as contribuições. Até porque não existe na Bíblia, irmão Célio. O senhor é antigo na igreja, sabe que a gente aprendeu quando era jovem, aquela ideia, irmão, contribua, não importa o que o pastor esteja fazendo. Nós não encontramos nenhum embasamento bíblico que oriente isso. Pelo contrário, a gente encontra em Romanos 1:32, Paulo dizendo, são dignos de morte os que tais coisas praticam, e não somente a praticam ou fazem, mas consentem com os que praticam, ou seja, as obras da carne e o pecado. Então existe essa campanha, está aí, não é? E muitos pastores têm entrado em contato conosco, estão preocupados porque as entradas têm caído muito na cidade, e com isso prejudica eles, o trabalho deles, né? Mas infelizmente é isso, né? O senhor abordou algo muito importante, né? Aí eu me pergunto, se realmente esses pastores ganham essa fortuna aí, 40, 50 mil, de pessoas que entregam seus dízimos, pessoas pobres que ganham salário mínimo, a maioria, né? E esses homens chegam a tirar esse salário. E agora? Não, tudo bem que tira o salário lá, tudo bem. Mas no momento como esse, em que o comércio fecha, há o decreto aí dos governos para preservar vidas, né? Eu considero assim. E aí fica muita gente desempregada, aquele irmãozinho que vende sua tapioca ou qualquer coisa aí para sobreviver, que é o comerciante, que é o trabalhador informal. Quer dizer, você não vê de forma nenhuma dentro da igreja uma mobilização para ajudar essas pessoas, não é? Pelo contrário, eles abrem as igrejas para arrecadar dízimo, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Inclusive, nós publicamos uma matéria endossada, inclusive, eu faço questão de dizer isso, porque às vezes eles ficam dizendo, quem é você, Giovanni? Quem é irmão Giovanni para estar falando em nome da igreja? Não, não estou falando em nome da igreja. Eu estou falando aqui em nome de muitos homens e mulheres de Deus que não conseguem dar a voz. O senhor conhece muito bem como é que funciona, né? Tem pessoas que não suportam perseguição, né? Nós temos que os irmãos estão publicando hoje, nós inclusive vamos replicar um coordenador chamado Sérgio Firmino, parece que é Sérgio Firmino, coordenador de uma área lá em Recife. Ele colocou no print de obreiros da área 2 em Recife a informação sobre os horários dos cultos e
dentro da informação, o senhor vai ver que vai chegar para o senhor, irmão Célio. Ele diz o seguinte: os irmãos não façam lives a não ser com autorização do coordenador. Acompanhe os cultos pela Rede Brasil. Veja só, eles querem vetar as pessoas do seu direito de expressão, direito de vir, o direito de comunicação. Por que eles fazem isso, irmão Célio? Com medo que os irmãos, ao fazerem live, falem as verdades, ou seja, falem o evangelho genuíno, e não o evangelho que eles colocam na boca de um ou dois pregadores para falar de acordo com a presidência da igreja. Então veja que situação. Pois é complicado realmente, irmão Não é? Giovanni. E com relação a essa questão dos salários, o pior de tudo é que esses salários altíssimos são de alguns que são coniventes e defendem com unhas e dentes o sistema implantado dentro da nossa igreja. Porque, para o senhor ter uma ideia, olha, tem um pastor numa cidade pequena que ele recebe, um exemplo, eu não vou dizer o nome da cidade, mas é assim que funciona. Ele foi colocado lá como uma espécie de castigo, uma cidade do interior, ele recebe R$1.000 e poucos, parece que é R$1.300, enquanto pastores que são, pastores entre aspas, né, que estão próximos ali ao presidente, são os bajuladores do presidente, estão em cidades ainda menores, recebendo 3, 4 vezes o que aquele pobre coitado lá naquela cidade, esquecido, está recebendo. Então, é uma injustiça muito grande, é uma imoralidade, inclusive. Né? Pois realmente a gestão, a atual gestão, se assim procede, né, como o senhor fala, é complicado realmente. É como se tivesse rebaixado a Igreja Assembleia de Deus ao nível de uma empresa, né? Infelizmente... Não, ao nível, irmão Célio, interessante, ao nível de uma empresa, e uma empresa muito mal administrada, uma empresa que é administrada por um administrador tirano. Porque o senhor sabe que boas empresas, elas investem nos funcionários, não é verdade? Exatamente. E investem com imparcialidade e igualitariamente, e não colocando a mão na cabeça de um e metendo a marreta na cabeça do outro. É assim que está acontecendo. E se o presidente da nossa igreja e alguém está achando que o que nós estamos falando não é verdade, que procure provar o contrário, que nos cultos administrativos mostre as planilhas, mostre a verdade, porque nós já mostramos inclusive tabela, né? As tabelas de salários. A disparidade que existe é muito grande. 10h58, irmão Giovanni, realmente no nosso tempo aqui se esgotou. Muito obrigado pela sua participação. O senhor que é o nosso correspondente em Garanhuns. Com certeza, na próxima semana o senhor vai entrar, vai trazer mais assuntos, principalmente de cunho político.